E a gente sabe que os dados em relação ao câncer de próstata são alarmantes. Por que tem essa tendência, esse aumento? Aumentou? Como que é essa sua análise? O câncer de próstata é uma doença muito frequente no homem. Por isso que tem esse mês de novembro para lembrar os homens de procurarem os médicos para fazer o exame. Para ter uma noção, após os 50 anos, 1 a cada 8 homens irão ter o diagnóstico de câncer de próstata. Então imagina, uma roda de amigos seu, 1 a cada 8 vão ter o diagnóstico. Por isso a importância desse câncer. É um câncer muito frequente, dentre os tumores sólidos, é o primeiro câncer que aparece no homem. Então, é o primeiro câncer de órgãos sólidos do homem. Então, por isso a importância do Novembro Azul. E quando a gente fala de câncer, a gente pode falar um pouquinho de fatores de risco. Existem alguns fatores que a gente tem que ficar em alerta, né? Da nossa família, enfim, da nossa sinais, para a gente poder entender os fatores de risco do câncer de próstata? Os fatores de risco do câncer de próstata, o primeiro deles é a própria idade, tá? Quanto maior a idade do paciente, maior a chance de ter risco de câncer de próstata, tá? Então é importante os homens, a partir de uma certa idade, fazer esse exame de próstata anualmente, tá? O segundo fator de risco seria o histórico familiar, tá? Então pessoas que têm um histórico familiar de câncer de próstata têm uma maior incidência também. Principalmente parentes de primeiro grau, aqueles que têm irmãos ou pais ou tios na família que já tiveram câncer. Só para ter uma noção, se você já tem um parente seu, por exemplo, um irmão ou um pai com histórico, a sua chance já aumenta em 2 a 3 vezes de você ter um câncer na próstata, tá? Alerta geral, então. Isso, então se tem um histórico familiar também é importante. Um terceiro fator de risco seria a raça, tá? Pessoas de raça negra têm 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a raça branca. Tá? Existe uma justificativa para isso, doutor? Não existe uma certa, é alguma coisa genética que tem na própria genética da população negra que predispõe a esse câncer. E geralmente pessoas negras têm câncer, às vezes mais agressivos até. Por isso a importância, aqui no Brasil a gente tem uma ampla população de raça negra, então por isso que é a importância dessa população fazer o exame. E um outro grupo de risco também seriam aqueles pacientes obesos. A gente sabe também que os obesos também possuem um pouco de incidência aumentada de cânceres de próstata mais agressivo. Então, os principais fatores de risco são esses. Se a pessoa seria a idade, o histórico familiar e as pessoas de raça negra.